Olá, amigos. Estamos iniciando mais um Diálogo Empreendedor. Nosso programa vai ao ar todos os domingos, às 9 horas, aqui na TV União, em sinal aberto para Fortaleza, Brasília e Rio Branco, e também pelas principais redes de TV a cabo. E se você não teve tempo para conferir ao vivo, você pode também ir no YouTube do Economic News Brasil, e lá você vai encontrar esta edição e outras também que pode conferir. Eu tenho certeza que você vai ter muito conteúdo de valor. Nosso programa tem o apoio do Banco Nacional da Tecnologia da Informação, o BNTI, e a nossa convidada de hoje é Rafaela Mota. Rafaela é administradora com MBA pela Fundação Getúlio Vargas, tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, com passagem por bancos, inclusive bancos internacionais e fundos de investimento. Hoje, Rafaela, ela é cofundadora e CEO da BS Cash, que é uma fintech controlada pelo empresário Beto Student, do grupo BSPA, que é uma empresa de tecnologia, um IP, né, instituição de pagamento, que mais cresce no Brasil, né, atuando em todos os estados, atendendo empresas com soluções de pagamento de colaboradores. E aqui, Rafaela, atendendo o nosso convite, e eu quero saber, você, telespectador, quer saber, de como foi que surgiu a BS Cash, como é que nasceu esse projeto e quais são as novidades que vem aí no projeto de expansão para 2025. E também conhecer um pouco aí a trajetória no início agora da Rafaela. Rafaela, eu quero saber de você. Oi, Jackson, bom dia, primeiramente. É um prazer estar com você aqui em mais uma edição do Diálogo Empreendedor, né? É uma honra para a gente. Eu fico muito feliz em poder trazer a Bestcast para esse momento, né? Que é uma empresa que me traz muito orgulho, né? Onde eu estou à frente. E eu vim do segmento financeiro, né? Toda a minha história, desde o início, desde o meu primeiro emprego, foi em grandes bancos, fundos de investimento. Mas eu estou aqui no Grupo BESPA há 15 anos. Né? Eu iniciei aqui no grupo trazendo processos semelhantes de bancos para a BESPA Finanças, que é uma das empresas do braço financeiro do grupo, né? Estão os FDICs de crédito. E em 2020, o doutor Beto me convidou para estar à frente desse projeto, que inicialmente era um projeto, a Best Cash. E é importante você perguntar, porque a Best Cash Estava ela nasceu de um literalmente propósito. no papel, né? Ela iniciou, e assim, eu digo para você, eu lembro o momento em que o doutor Beto, né, que é o doutor Beto, nosso presidente e fundador do Grupo BSPA, ele trouxe o propósito do negócio muito claro. Né? Ele queria ter um produto 100% digital, um produto que alcançasse muitas pessoas, né? E também levar, através desse produto, inclusão de serviços financeiros. Então, a gente está no país onde temos milhões de pessoas desbancarizadas, digamos assim, são pessoas que têm acesso a serviços financeiros, mas muitas vezes de forma muito rasa, né, muito precária. Então, assim, o intuito do Dr. Beto com o início da operação da Bestcash era poder atrelar esses dois pontos, tanto o lado da tecnologia como o lado da inclusão. Aí você fala um pouco, né, Jackson, do produto, gestão de folha de pagamento, né, que foi algo assim que o que é que aconteceu? A gente fez um grande estudo no mercado e identificou que as pessoas que mais estavam fora desse ambiente, que mais sofriam com essa ausência de inclusão, elas estavam espalhadas em todo o país, principalmente em empresas prestadoras de serviço, empresas do varejo, empresas da indústria da construção civil. Então, assim, a gente optou pelo produto gestão de folha de pagamento como um meio de alcançar essas pessoas. Né? Então, a gente atua, né, uma prospecção aí junto às empresas, mas para alcançar esses colaboradores e levar essa solução lá para o CPF. Para quem conhece o empresário Beto Student, sabe que ele é um empresário visionário de uma história de vida, uma história empreendedora fantástica, né? Eu vou ter o prazer ainda, já conversei com ele, de trazê-lo aqui para contar um pouco não, contar a sua história
em pouco tempo, né? Porque ele é um exemplo de superação, de inovação, de criatividade, e o Beto também tem um diferencial. Ele não faz nada por fazer. Ou ele faz para fazer diferente, porque para fazer igual ele não faz, né? Eu conheço o Beto, Verdade. né? O É, Dr. Beto, ele realmente, é como você falou, Jackson, ele já está num grupo muito consolidado, está à frente de um grupo consolidado, uma carreira, uma história de vida, né, reconhecidamente aí por todos, muito admirável. Mas quando ele entra, é realmente para trazer algo inovador para o mercado. Sim. você fala um ponto muito importante. O Dr. Beto controla um grupo muito consolidado, né? Um grupo sólido. Isso faz diferença na hora de apresentar a BS Cash para uma empresa, porque no Brasil, nos últimos anos, tem surgido inúmeras fintechs, né? Eu não sei como é que tem mercado aí para todo mundo, inclusive muitas até já fecharam, né? E que você não sabe a história, você não sabe de onde veio, como surgiu, quem está por trás, né? E a Best Cash preza por transparência, né? Você sabe de quem é a empresa, de quem é a empresa, a que grupo pertence, né? Então, isso faz diferença. Sem dúvidas, né? A Best Cash, ela é uma instituição de pagamento, né? Somos uma fintech, mas somos uma fintech que a nossa origem, Jackson, ela não é uma startup, né? Não é propriamente uma startup. A gente, na verdade, é uma spin-off. A gente está dentro de um grupo, né, um grupo tradicional, um grupo forte, né, consolidado, robusto. É um grupo que ele tem um braço imobiliário muito conhecido, né, até pelo próprio visual dos prédios, são prédios bem diferentes, impactantes, mas a gente, tão forte quanto, temos o braço financeiro, há mais de 15 anos. E aí eu estou puxando um pouquinho para a Vespa Finanças, né, falando um pouquinho dos FDICs de crédito que nós temos, são FDICs mais estruturados, operações, antecipação de contratos, garantias reais, é um FDIC realmente com ticket médio e de empresas middle e grande. Então, a gente nasceu como spin-off desse braço financeiro. Então, inevitavelmente, quando eu vou me apresentar ao mercado, eu trago essa robustez, né? A Best Cash, ela é uma empresa que ela nasceu ancorada nessa robustez do grupo. É um grupo forte, é um grupo tradicional, um grupo extremamente consolidado e líquido, né? Quando a gente lançou a Best Cash ao mercado, foi direcionado 200 milhões para a nossa operação exclusivamente, né? Então é um grupo que ele dispõe de todo um fundo próprio. Mas eu vou até mais, eu acho que é para além disso, né? Eu acho que passa pelo sucesso das Tem alguns por empresas. aí que anda captando dinheiro, se o investidor tirar o dinheiro, baba água. Graças a Deus que por esse check aí da minha lista eu tô muito tranquila, né? E sem dúvida isso gera uma tranquilidade para o empresário, né? A instituição, nós somos uma empresa de pagamento. Então, assim, se eu tenho um produto que é gestão de folha de pagamento, o empresário coloca o recurso na plataforma e eu distribuo nas contas dos funcionários. Então, lógico que ele se preocupa, né, com a robustez da empresa. E aí, de fato, nesse ponto eu estou muito tranquila, né? A gente já nasceu com isso no nosso DNA. Então, sem dúvida, faz grande diferença no mercado. A aceitação é muito diferente. E como foi que surgiu essa ideia? Como foi quando ele levou essa ideia para você? Olha, o Dr. Beto, ele é inquieto, né? Ele é aquela pessoa que ele está sempre inovando, isso tanto nos empreendimentos, né, que são glamourosos. Vai ter um lançamento extraordinário esse ano aqui no Ceará, bem impactante também. Então, ele tinha essa inquietude, sabe? Ele foi presidente da FIEC, né? Ele entendia que tinha contribuído muito para as empresas aqui Para do o nosso nosso estado. telespectador dos outros estados, FIEC é a Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Beto foi industrial, né? 40 anos, ele vendeu a Agripec, uma empresa de sucesso, para uma empresa australiana. Então, ele tem um histórico de muito sucesso empresarial e na época da FIEC, ele sabe que ele contribuiu muito para o nosso estado, né, para as empresas. Então, ele tinha esse desejo muito claro de também contribuir com a pessoa física. E aí, ele
começou, Rafaela, vamos estudar esse projeto, como a gente alcança essas pessoas. E até que chegou o momento que ele disse, vamos iniciar e você vai tocar o CNPJ aí do zero. E é um desafio, mas é muito bom, né, para a gente que é profissional, estando num grupo muito sério, né, numa empresa que preza muito pela ética, pela a seriedade dos processos, por tudo que é correto. Então, me senti muito tranquila em tocar esse projeto, mas foi exatamente assim. E qual é o grande diferencial que você acha hoje da BS Cash em relação a outras fintechs? A BS Cash, entenda, o meu propósito é alcançar as pessoas, né? E aí, o que é que a gente percebeu? Para eu alcançar as pessoas, eu tenho que ter um bom serviço para as empresas também. Foi que a gente optou, não foi, Jackson, o caminho mais simples, mais fácil, mas foi o caminho que a gente entendia ser o mais sustentável para o negócio. A gente desenvolveu a nossa plataforma, né? Então, a minha plataforma, ela é própria. Eu Ah, tenho uma porque equipe de tem algumas desenvolvedores. fintechs que elas compartilham São os plataforma, BAS, né? né? Vários fintechs usando o mesmo BAS, né? A gente não, a gente optou por desenvolver. No primeiro momento, a gente contratou uma empresa, né, para desenvolver, e depois a gente internalizou 100% o time. Então, isso me possibilita levar para as empresas, para o RH, para o financeiro, uma solução diferente do que os bancos levam. Né? Eu tive, para eu conseguir alcançar o meu propósito com as pessoas, eu também tive que levar um diferencial para as empresas. E ter uma plataforma própria me possibilitou isso. Me possibilitou entrar em mercados onde as dores eram muito grandes, né? Principalmente call centers, eu tenho grandes call centers aqui. Então, a nossa plataforma é uma plataforma completa, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Tem aqui grandes empresas que usam a nossa plataforma como sua conta de caixa. Né? Você paga boleto, você faz Pix, você vai no banco 24 horas com QR Code, você saca, você emite cobrança. Enfim, é uma plataforma completa. Então, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E isso eu devo muito ao fato de termos escolhido ter uma plataforma própria. Nas várias conversas que nós já tivemos, dois pontos você sempre gosta de frisar quando nós conversamos, que é tecnologia e experiência do cliente, né? Que tipo de inovação, automação vocês oferecem para o cliente que isso impacta diretamente na experiência dele? Veja só, as empresas. Qual o meu principal diferencial quando a empresa opta por fazer a gestão da sua folha com a gente? No banco tradicional, o colaborador vai lá no RH, foi contratado, faz a caixinha, o colaborador vai no banco abrir essa conta. Né? Bloqueou a senha, vai no banco. Cartão chegou, tem que ir no banco. E a nossa operação não. Quem abre a conta dos seus colaboradores é o RH. Então, ele sobe um arquivo, e aí, nesse momento, ele é fiel depositário de todos os documentos dos funcionários. Ele sobe um arquivo, o funcionário baixa o aplicativo, faz o reconhecimentozinho facial e a conta está aberta. Né? Então, eu levo essa praticidade. Você imagina aí uma empresa como a gente tem clientes de 20 mil funcionários espalhados em todo o Brasil, empresas que têm um índice de turnover alto, né? Se você abrir conta, encerrar a conta. Então, assim, a gente levou essa praticidade muito grande. A gente, de fato, levou uma solução para as empresas. Para as empresas e para o colaborador, ele tem um aplicativo que é completo. Né? Ele faz Pix, ele saca em banco 24 horas. Então, a gente levou a solução para as duas pontas. Tanto para o meu cliente final, como as empresas também, que é o meio que eu tenho para chegar até essas pessoas. Isso que você falou, eu entendo bastante. É, eu já tive empresa de prestação de serviço que eu cheguei a ter mais de mil colaboradores com prestação de serviço geral, transporte de valores, segurança armada, serviços de motoboy. Nós superamos 1.000 colaboradores. E realmente isso é uma coisa que dava muito dor de cabeça na área do RH. Ainda continuando na área, essa questão da experiência do cliente. Como vocês estruturam o relacionamento com esse cliente? Porque isso é um ponto muito importante, estar próximo do cliente, principalmente quando se fala de tecnologia, né? Uhum. A tecnologia, ela ajuda. A tecnologia, ela otimiza processos.
mas se ela não for muito bem aplicada, ela cria um gap entre a empresa e o cliente. Como É. vocês otimizam isso aí para diminuir essa distância? A gente tem aqui duas células de atendimento, né? Quando o cliente entra, né, que Porque é feito vocês têm todo o dois onboard do clientes, né? cliente. Vocês têm o cliente, o Exatamente, usuário, né? Que é é quem tem a exatamente, conta, e tem o usuário que é a empresa que paga ele. exatamente. Então, como a gente enxergou esse desafio? Eu tenho aqui empresas, a gente sabe que a gente está trabalhando com folha de pagamento, a gente está trabalhando com salário. Olha que sensível é esse produto, né? Então, a gente separou, a gente segmentou. Quem atende a empresa, e aí eu falo financeiro, RH, DP, é a minha equipe interna. Então, eu tenho uma área de relacionamento e implantação, que é quem o RH e DP, desde o seu D0 é atendido até o enquanto ele estiver aqui com a gente, tá? E para a pessoa física, eu tenho uma central de atendimento humanizada, né? Eu tenho o chatbot também, que aí tem, né, inteligência artificial, porque hoje as pessoas muitas vezes não querem falar com o humano, mas eu tenho a opção do humano também. Então a gente fez essa segmentação, mas eu vou até mais profundamente com você. Eu acho que que levar um bom serviço, levar um bom suporte, passa também pelos parceiros que eu tenho na minha instituição. Hoje nós temos mais de 30 parceiros por trás que não aparecem aqui na Vestcast, né? Eu tenho um banco 24 horas como meu parceiro desde o D0. Então, o colaborador, a empresa, ela pode ir no banco 24 horas com seu saco digital ou plástico e ela pode sacar recurso. Eu tenho um BV como meu parceiro de PRIX, né? Fui homologada pelo Banco Central agora através do BV. Eu tenho o Bradesco, né, que é o meu banco caixa, que temos também a Odontoprev, que é o plano odontológico, temos o Itaú, temos a Celcoin, que tem a maior rede de pagamentos, né, do nosso país, de capilaridade. Então, assim, dar um bom suporte para o cliente é para além desse relacionamento. Né? Dar um bom suporte é também estar preparada para dar esse bom suporte. E não tem como se você não estiver ao lado dos maiores e dos melhores. Então, isso foi algo que a gente perseguiu muito fortemente. E isso, sim, a gente consegue sentir, por exemplo, na nota do nosso aplicativo. Né? Se você for olhar lá a nota do nosso app, é 4,7, a nota máxima é 5. E as pessoas vão lá avaliar espontaneamente e geralmente vão avaliar quando tem raiva, né? Que você vai lá e faz uma avaliação. E no nosso caso, não. Então, isso é uma chancela do nosso produto, do quanto o nosso produto atende, né, o meu cliente. Mas passa por muitos pontos que envolvem toda a operação. Bom, boa dica. Eu vou até pedir para o nosso jornalismo fazer uma pesquisa aí dentre as fintechs sobre a avaliação dos aplicativos. Isso é um ponto muito importante. Porque você trata de uma coisa muito sensível, que é o salário do colaborador. E não existe uma Uhum. aflição maior, ele ficar esperando chegar ao final do mês, esperar o dinheiro cair na conta, né, para fazer o Isso, pagamento, fazer o supermercado, e chegar lá, ou o dinheiro não está na conta, porque a instituição contratada não efetivou o crédito, né? A empresa passou o dinheiro para a instituição, mas a instituição não fez o crédito, né? Ou ele não saber manusear o aplicativo, principalmente quando ele é um usuário novo. essa questão do salário é muito sensível, né? Isso está para além de classe social. Né? O seu salário caiu, é um alerta, né? Você não tem paz para trabalhar. Então, a gente sabe como precisa ter um olhar diferente para o produto que a gente está operando no mercado com tanta força. Questão Isso de aí é algo que a curiosidade. gente. Quanto tempo entra o crédito na conta? Acho que o nosso telespectador quer saber essa informação, os empresários, né, que querem otimizar aí, terceirizar aí agilizar o pagamento da sua folha. A empresa faz o crédito na conta de vocês. Em quanto tempo esse crédito está na conta do colaborador? Jackson, a empresa faz o depósito na conta dela aqui, entrou o recurso na conta dela, porque nós pagamos em D0, tá? Tá. E aí eu tenho uma diferença ainda mais forte com os bancos. O meu horário ele é estendido, ele não é até 16 horas. Eu sou digital. Então, a gente sabe, pagar salário é algo também sofrido para as empresas. Nós sabemos disso. Né? Então, assim, às vezes você vê as empresas ali naquela força no quinto dia útil,
chegando ali 18, 19 horas, quer pagar e não pode perder aquela data. E a plataforma permite. Né? Então, a empresa deposita o salário, a hora, aí vai depois de 16 horas, ela deposita, apertou o botão, está na conta dos funcionários. O tempo é automático, é digital. E, além disso, o próprio, e voltando um pouquinho, o tombamento de uma folha para a gente é muito rápido. Você entrar, abrir uma conta funcionária e ele receber dinheiro é 20 minutos. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Eu sei que você tem clientes com folha de milhares de funcionários. Uma empresa te contratou hoje, ela tem 10, 15, 20 mil colaboradores. Em quanto tempo você estrutura essa folha e já começa a pagar? Jackson, a empresa entra no portal, sobe os documentos e abre a conta PJ. Eu vou te dar um case real, tá certo? Há 2 anos eu participei de uma feira em São Paulo e uma empresa foi nos conhecer, uma empresa de segurança, onde na oportunidade ela tinha 19 mil contas. Isso era uma sexta, tá? A gente fechou a negociação, na quarta ela pagou 19 mil pessoas na nossa operação. Então, assim, depende muito da atualização dos dados que a empresa vai colocar na plataforma. A plataforma, ela é muito rápida. Subiu. O funcionário baixou o 19 mil app. pessoas em menos de uma semana Dias, em operar? menos de uma semana. Então, assim, depende muito dos dados. Os dados estão corretos, Em dos que estado essa funcionários? empresa? São Paulo. São Paulo? São Paulo. Então, assim, os dados estão corretos, né? O RH é detentor desses dados. Ele sobra. Eu tenho gente hoje, tem uma empresa hoje, Jackson, que ela deposita o dinheiro de um funcionário que entrou, ele nem sabe que já tem a conta. E o dinheiro já está lá. E aí a gente tem todo um trabalho de comunicação com esse funcionário também. O nosso marketing dispara, né, vídeos, tutoriais, embora a plataforma e o app seja muito simples de manusear. Né, a nossa equipe ela foi muito primorosa no lado intuitivo do aplicativo, mas o meu marketing manda uma comunicação, o meu marketing manda tutorial para essas pessoas, acompanha quem baixou não app, sua empresa tem 5 mil contas, vai pagar daqui uma semana, 2 mil não baixaram app, eu começo a bombardear a comunicação com essas 2 mil, então assim, o processo é muito simples, né, e isso é muito sentido na rotina mesmo dessas aberturas de conta. É muito rápido. Tem que abrir a conta com a gente. Bacana. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos em um instante. Fique aí, fique ligado, que nós vamos continuar conversando aqui com Rafaela Mota, CEO da BS Cash. Olá, estamos de volta com o Diálogo Empreendedor. Hoje, com a alegria de receber Rafaela Mota, cofundadora e CEO da BS Cash. Rafaela, eu queria falar agora sobre expansão da BS Cash. Vocês têm o planejamento de 2025, traçado de 2024, né? Eu queria saber como é que está esse projeto dessa expansão para este ano, 2025, como tem sido esse crescimento em várias regiões do Brasil, porque às vezes tem algumas fintechs que ficam só em determinadas cidades, né? Fica ali e tal, mas vocês cresceram para o Brasil. Como é que está o alinhamento da expansão para 2025? Jackson, quando a gente iniciou a nossa operação, né, a gente tinha convicção que a gente ia ser muito rapidamente aceito aqui no nosso estado, como fomos, né? Rapidamente aceitos no próprio Nordeste, onde a Bespar Finanças já tinha filial na Bahia e filial em Pernambuco. Né? Então, a gente, sem dúvidas, aqui no Nordeste, tivemos uma aceitação muito grande. Mas eu vou te dizer que a tecnologia, ela surpreende. E por muito pouco tempo, a gente se viu no Brasil inteiro. Né? Eu te dei o exemplo agora dessa empresa que a gente fechou há 2 anos de quase 20 mil contas. Essa empresa está em 500 cidades. Então, não existe fronteira para o tecnológico. Né? A gente está, sim, muito forte no Nordeste, sem dúvidas, mas também na região sul-sudeste temos uma grande participação. Tanto que, agora no mês de maio, a gente vai inaugurar a nova sede em São Paulo. A gente está mudando para uma sede maior. Né?
vamos ter um escritório maior em São Paulo, por quê? Ah, Rafaela, você pode tocar a operação por aqui? Sim, tecnologia podemos tocar por aqui, mas a gente sabe que São Paulo, ela exige a nossa presença física, né? É uma região muito estratégica para a gente estar fisicamente, é uma região onde geograficamente é muito conveniente estar lá. Então, assim, a gente expande para todo o país, mas Nordeste já muito bem trabalhado, Centro-Oeste também, mas agora mais fortemente na região do Sul-Sudeste, inclusive ampliando o nosso escritório lá. Hoje existe no Brasil, com toda empresa, o, a chamada LGPD. São os dados sensíveis dos clientes, né? Como é que isso está atrelado à segurança dos dados, né? A gente vê vazamento de chave Pix para lá, vazou chave Pix do banco tal, da fintech tal, né? Como é que isso é tratado dentro da BS Cash, essa questão da LGPD, os dados dos usuários, que eu sei que você teve me contando que isso vocês têm uma área específica para isso, né? Mas eu quero que você fale para o meu telespectador, para que ele possa entender, né, o que é dado sensível e como é que isso é tratado. A gente está numa empresa realmente que eu tenho muitos dados, né, muitos dados, informações de pessoas, né, de CPFs, movimentações, e sem dúvida esse foi uma preocupação muito forte nossa desde o D zero da operação, Jackson. E aí, de segurança de dados e de segurança como um todo. A gente sempre teve muito critério com a segurança da nossa informação, né, a proteção da nossa plataforma. Então, eu tenho vários mecanismos de proteção da plataforma. Eu tenho um monitoramento aí 24/7. Eu tenho um DPO exclusivo, onde ele acompanha todo o lado de governança, acompanha toda a parte regulamentar. Falo para você que LGPD é mais um abraço, né, de todo esse processo de segurança dos nossos dados, porque a gente tem aí a prevenção de lavagem de dinheiro, que é algo muito sério, e que muitas vezes a fintech fica vulnerável. Então, Inclusive, a gente tem uma... inclusive você falou um ponto aí muito importante, né? Porque existiram casos e vão surgir outros de fintechs sendo utilizadas para lavar dinheiro do PCC, né? Isso está na grande mídia aí, empresas fintechs de fachada, né, sendo utilizada para isso. Então, eu acho que isso também comunga um pouco com o que nós estávamos falando lá atrás, né? Sobre você saber aquela empresa que você está fazendo negócio, né? De onde vem essa instituição de pagamento? De onde vem essa fintech, né? Para não entrar num problema. Exatamente. A gente tem políticas bem severas, tá, Jackson? Muito severas. Já deixamos de ter empresas na nossa fintech, exatamente pelos os processos que nós implantamos internamente, pela área de compliance que a gente tem. Isso é algo muito comum na ABS Cash, tá? Porque a gente já tem uma experiência aí dos FDICs de crédito terem a regulamentação muito forte da CVM, então é algo que a gente já trouxe no nosso DNA de mercado financeiro, né? Então, a ABS Cash, ela já iniciou com esse cuidado e essa severidade muito grande em questões de segurança. E aí eu falo, são políticas voltadas para a segurança dos dados, seguranças da plataforma, seguranças no tocante à lavagem de dinheiro e tudo que envolve uma fintech. Então, isso a gente é muito tranquilo. Temos, sim, um monitoramento forte, um DPO exclusivo, temos compliance interno, trabalhando toda essa parte de forma muito austera, até diria para você, né, desde o nosso desenho. Eu quero falar um pouco, me fala de tendências. Quando se fala de tecnologia, não existe o hoje. O amanhã ele é muito incerto, porque tudo acontece muito rápido. Até um ano atrás, esse negócio de inteligência artificial praticamente não existia, né? Mas de uma hora para outra ganhou o mundo. Nos fale para o nosso telespectador sobre tendências. Como você vê a tendência das fintechs para os próximos anos? As fintechs,
elas têm grandes desafios nos próximos anos. Eu diria até que um grande desafio é a parte regulatória, né? Estar com a parte regulatória muito bem aplicada na sua fintech. Inovação constante, a gente precisa estar inovando sempre. Enquanto isso, a gente tem que pensar na sustentabilidade da operação também, Jackson. É uma operação que ela não é barata, né? Ela exige um investimento. Então, a gente tem esse equilíbrio aí nesse próximo ano, que eu imagino que muitas fintechs ficarão pelo caminho, né? Por investimentos inadequados, por não ter uma parte regulatória, né? Um olhar tão regulatório com tanta seriedade, né? A questão Não é nem o operacional, investimento inadequado, é inovação. não ter o investimento. Não tem investimento, é verdade. Uma operação dessa, ela exige investimento, né? E eu também acho assim, a gente enxergou um espaço no mercado onde as pessoas estavam sendo mal atendidas, né? Vamos aí ter um olhar para as microempresas, né? Microempreendedores. A gente vê claramente a movimentação de seletistas para pejotização. Como é que essas PJs estão sendo atendidos? Então, assim, a gente já tem esse olhar há alguns anos, né? Temos produtos a serem lançados no segundo semestre de 2025. Então, assim, as fintechs, elas precisam estar ok na regulamentação, as fintechs precisam estar inovando frequentemente, precisa ter um equilíbrio operacional e também precisa enxergar o que é que o mercado precisa. Porque a gente entra com a inovação. E a inovação, muitas vezes, Jackson, não é só tecnologia. É o que é que o mercado está precisando e em que ele está sendo mal A famosa atendido. dor do cliente, né? É a dor do cliente. Né? Não adianta eu levar uma tecnologia se não é dor. E aí, por isso que eu te falo, eu gosto muito de estar em campo. Eu visito muito as empresas. Porque as nossas maiores inovações, às vezes, saem de um RH, de um VP, de um empresário, né? Enfim, são desses momentos que eu acho que é a maior riqueza de ter, inclusive, uma plataforma própria. Poder levar essa solução para o meu usuário. Pensam em buscar atuação no mercado internacional? Olha, sempre está no radar, sempre está. Mas, assim, o Brasil é tão grande. Jackson, a gente tem tanto que trabalhar nesse Brasil. Né? A gente chega, assim, e é impressionante como é um produto, e aí eu vou dizer para você que é cearense, é um produto que é até tradicional do nosso estado. Né? Gestão de folha de pagamento, acho até que iniciou aqui no Ceará. Mas o Brasil é muito carente desse produto. Né? Então, a gente chega nas empresas, eu escuto feedbacks que são fantásticos, de RH, de DP, né? As pessoas felizes porque têm o seu salário, eles não precisam receber num banco tradicional para transferir para o seu banco digital, que são muitos, né? O seu Nubank, o seu C6, enfim. Não, eles já recebem o salário no banco digital. É prático, é simples, né? E a gente tem um Brasil inteiro para trabalhar. Trabalhar, inclusive, em outras frentes, né? Voltados mais para os microempreendedores. Então, assim, eu diria que vamos trabalhar o Brasil, mas o internacional sempre está no nosso radar, né? Não tem como não pensar. Bom, Rafaela, nosso papo está muito bom, enriquecedor. Acho que os empresários que estão aqui nos assistindo adquirirem muito conhecimento de como é que funciona uma fintech, uma instituição de pagamento, né, como é que funciona essa operação de pagamento de colaboradores, né, porque às vezes muitos estão ainda em bancos tradicionais e sofrendo, né? E agora, chegando ao final, eu quero que você fale um pouco sobre a mulher no mercado financeiro. Qual o conselho que você daria para aquelas que querem atuar na área, né? Para aquelas que desejam empreender, para assumir cargos de liderança, cargos importantes como esse que você ocupa hoje, vou chamar assim, nessa gigante BS Cash. Jackson, é tão interessante, eu recebo muito esse questionamento, acho que por ser CEO, né, de uma fintech. Eu sempre estive imersa no mercado financeiro. Confesso para você que quando me vem essa palavra liderança, eu acho que liderança feminina e masculina, eu acho que isso independe, né? Você liderar, você ter coragem de liderar. A gente sabe que em casa você acaba assumindo um protagonismo maior, inevitavelmente a mulher assume, e no mercado de trabalho ela tem que batalhar um pouco mais para isso. Né? O que eu diria,
Gente, não tem obstáculos, não tem motivos para a gente não estar nessa cadeira, mas a gente precisa acreditar nisso. Né? Eu, particularmente, nunca trouxe isso como um obstáculo para mim, mas eu sei que mulheres sentem esse obstáculo, sim. E a gente sente, sabe, Jackson, no mercado, quando a gente pergunta e de repente a resposta não vem para a gente, vem para um homem que está ao nosso lado, é sutil. Mas quando você está bem resolvida e você sabe muito bem onde você quer chegar, você ultrapassa todos esses obstáculos. Então, você tem que estar bem com você, né? Creia que essa cadeira é sua sim, você pode ocupá-la, e aí você vai investir na liderança, que é o principal, né? Estar próximo da sua equipe, escutar a sua equipe, os seus executivos, e aí eu digo até que eu tive muita sorte, sorte ou foi um encontro com o grupo BSPA, porque é um grupo que ele traz aí na sua predominância mulheres em cargos de gestão, né? O Dr. Beto Studart, ele impulsiona a gente a estar à frente, ele admira, né? Ele enxerga qualidades nas mulheres que às vezes o mercado não enxerga tão claramente. Então, até nisso, a minha trajetória ela foi muito tranquila. Então, é acreditar primeiro em você e saber que os obstáculos virão, mas que essa cadeira aí é sua. E também sempre estar atualizado com o mercado, né? Antigamente, coisa que eu sempre gosto de citar, nossos pais diziam: meu filho, estude, estude para você ser alguém na vida, né? Mas o estudar era para você chegar na faculdade, se formar, né? Vai para o mercado de trabalho. Mas hoje o estudo deve ser constante, você não pode mais parar de estudar, né? Todo dia uma coisa nova, todo dia um aprendizado novo, né? E às vezes existem pessoas que, independe de ser de mulher ou homem, que não tem eu vou usar a palavra prática, não tem não é nem costume, é a prática do estudo, a prática da curiosidade, né? Porque hoje uma Verdade. coisa que está muito atrelada uma coisa a outra é o estudo e a curiosidade. Você não pode só estudar por obrigação, não. Você tem que estudar, eu digo também por obrigação, mas também por curiosidade. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Né? Como é que é um plano de expansão? Como é que traça um plano de expansão? Como é que se traça um plano, né? E nós temos várias formas de estudar e crescer. Verdade, Jackson, assim, esse lado curioso é um lado muito importante, né? A gente tem ali, claro que os cursos, enfim, isso é o básico, né? Agora, a leitura diária, por exemplo, o que o próprio Economic News traz, né, de informação de todo o mercado, o impacto que isso gera a curto prazo ou longo prazo na sua operação, estar no mercado conversando com pessoas que estão no seu mercado também, né, está aberto. Então, isso daí é um grande diferencial. E às vezes as pessoas realmente se acomodam, né? E aí a gente está falando de homem ou mulher, não, se acomodam, né? Vivem naquele Nós círculo estamos falando do ser humano. do ser humano, né? Enfim, é sugado às vezes por outros estímulos, né? Que temos. Mas é verdade, você falou muito certo. Eu acho que a curiosidade ele é um grande aliado, porque ele te leva a conhecimentos que às vezes o curso não te traz. E aí, sem dúvida, a leitura diária é essencial para que a gente esteja vitorioso nesse mercado. Porque às vezes tem pessoas que querem ir fazer um curso sobre isso. Ao passo que ele também pode ser curioso e pesquisar sobre isso. Verdade. Que no dia que ele for fazer o curso, Exatamente. ele já tem uma base de alguma coisa até para ele discutir com o professor, né? Com quem ele vai receber mais conteúdos. E às vezes, com tanta coisa que ele descobre, né, tem muito conteúdo gratuito hoje. Antigamente, nós tínhamos que ir para uma biblioteca para estudar, né? Mas hoje nós temos muitos conteúdos em áudio e vídeo. Esse nosso programa mesmo aqui, que nós estamos compartilhando aí com milhares de telespectadores na TV aberta, aqui na TV União e também no YouTube, os nossos telespectadores vão sair daqui sabendo o que é uma instituição de pagamento, sabendo um pouco mais sobre experiência de relacionamento com o cliente, sabendo o que é dado sensível, como é que se guarda, como é que trata aí o dado sensível que você falou, né? Então,
eu acho que isso é muito importante, né? É o estudo atrelado com a curiosidade. Mas, Rafaela, eu quero lhe agradecer novamente em ter aceitado o nosso convite, participar do Diálogo Empreendedor, né? Quero depois contar novamente aqui com a sua presença, trazendo mais novidades do setor, né? Das inovações, da BS Cash, né? Das ideias novas que o Beto Student tem implementado, mas eu vou trazê-lo aqui para ele contar aqui. Acho que tem que ser uns 4 programas, viu, com o Beto? Porque Ali, é cada muita, passo, é, cada passo da vida do Dr. Beto é um capítulo, né? É impressionante. É vai ser igual a impressionante. Netflix, Vão viu? ser muitos, vai ser uma temporada, algumas Pronto, eu ia dizer temporadas. agora, né? Netflix tem o filme, tem a série, né, ali, né? Então, vai ser alguns programas para a gente, porque eu não vou deixar escapar uma vírgula, É, porque é muito motivadora, né? A história do tá Beto, ótimo, amigo. as ideias dele. Verdade. Bom, agradecer Eu que novamente, trabalho com ele sou privilegiada, porque ele com é certeza. muito presente na operação, muito, Jackson, em todas as E no empresas. Como Lago ele Pé, consegue, eu não sei. e no Lago Pé, estando aqui, estando em Miami, estando em São Paulo, Em esteja onde Miami. for, né? Verdade, verdade. Topa, Obrigada, amiga. topa. Adorei nossa conversa também. Muito obrigada, estou aberta. Acho que faltou muito assunto para a gente falar, Jackson. Vamos ter que ter uma outra temporada também. Com certeza, com certeza. Agradecemos aqui a sua audiência. Nosso programa vai ao ar todos os domingos, às 9 horas, aqui na TV União, em sinal aberto para Fortaleza, Brasília, Rio Branco, também através das principais redes de TV a cabo. E também através do canal do YouTube do Economic News Brasil. Queria também lhe fazer um convite. Siga as redes sociais do Economic News Brasil, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Em todas as redes o Economic News está presente e também tem o canal do WhatsApp. É só você acessar o Economic News na web e em todas as matérias do portal tem lá o link para você entrar e receber na palma da mão, sempre com atualização constante, o que é notícia de negócio, de economia, de carreira profissional, de investimentos. Você terá o Economic News como a sua principal fonte de informação. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.